Olha essa história, gente. Comerciantes são suspeitos de fazer um gato para usar água de uma escola em Arniqueira, roubando água da escola. Maíra Guedes vai falar pra gente agora como é que a escola tomou conhecimento desse roubo, né? Já podia estar tendo a água sendo levada há um tempo sem saber, né? Como é que foi essa descoberta, Maíra? Nelly, é importante a gente já ressaltar que são apenas suspeitas, tá? A polícia continua investigando para saber quem de fato estava desviando a água dessa escola, a escola classe Arniqueira. E essa percepção, ela veio quando a conta de água chegou. A escola, a direção tinha o costume de pagar um valor ali habitual, né? Com a diferença mínima de um mês para o outro, só que a última conta de água veio com um valor bem mais alto, quase R$ 1.000 a mais do que a escola já tinha o costume de pagar. Então, qual foi o procedimento adotado pela direção da escola? Promover aqui uma varredura na escola para saber se havia algum vazamento. Esse vazamento não foi encontrado, Neila. E é justamente agora, para entender um pouquinho mais essa história, que a gente vai conversar com a Kátia Antunes, ela que é a vice-diretora aqui da Escola Classe Arniqueira. Professora, obrigada pela sua participação. Depois que vocês verificaram que não tinha nenhum vazamento na escola, ficaram naquela dúvida de fato do que tinha acontecido? Sim, a gente, verificou essa diferença e aí a gente foi procurar, saber o que estava ocorrendo. Quando vocês viram que não tinha vazamento, qual foi a outra providência tomada? Aí a gente fez uma varredura na escola, E aí a gente conseguiu verificar que estava tendo um desvio de água, para o lote ao lado. Vocês perceberam isso antes de chamar a CAESB? Sim, nós percebemos antes de chamar a CAESB. E aí, assim que a gente percebeu, nós chamamos a CAESB, nós conversamos com a administração, porque o lote ao lado é da administração de Arniqueira, e pudemos verificar que estava tendo esse desvio para o outro lado. Só que o lote ele está vazio porque vai ter uma nova administração e está em obra. E aí, assim, a gente foi também à delegacia, fez um boletim de ocorrência. Como é que era esse desvio, só pra gente entender? Porque agora esse desvio já foi desfeito, tá, Neila? Então, assim, a gente não tem como visualizá-lo. Mas é um cano que passa no muro da escola, um cano visível, exposto. E esse cano, ele foi como se tivesse sido cortado e levado para o outro lado. Isso mesmo, foi isso que aconteceu. É porque é um cano que ele é visível, que ele leva água para os fundos da escola. Que lá no fundo da escola a gente tem um parquinho e a gente precisa desse ponto de água lá. E aí a gente observou que ele tinha sido cortado, feito um gato, uma emenda e passado para o outro lado. E lá do outro lado, depois a polícia verificou que eles emendaram esse cano e puxaram com uma mangueira e estavam utilizando a água lá do outro lado. Estavam utilizando, mas ainda não há suspeitas de quem estava utilizando, já que é um lote, tá, Neira? Só pra gente esclarecer. É um lote que fica aqui ao lado da escola, um lote que pertence à administração regional de Arniqueira. Tivemos a oportunidade de dar uma olhadinha, porque é uma grade aberta, embora tenha muros nas laterais, ela tem uma grade e a gente percebe que é um lote que está ali vazio, com umas obras ali que foram derrubadas, umas estruturas derrubadas e que provavelmente vai servir para uma outra finalidade para a administração. Então, ele não está sendo ocupado neste momento, ele está ali parado, aguardando a sua finalidade. Esse remendo foi desfeito, né, diretora? A CAESB imediatamente já tirou esse gato ali e a água da escola agora está sendo apenas para a escola. Sim, nós fomos atendidos prontamente, tanto pela CAESB, tanto pela Polícia Civil e também pela administradora de Arniqueira, resolvemos o problema imediatamente. Perfeito. E olha só, Neila, é importante a gente ressaltar o seguinte: entramos em contato com a administração de Arniqueira, ainda não tivemos um retorno para saber, se esse lote teria sido invadido ou não por pessoas em situação de rua, se foram outras pessoas que entraram ali e desviaram essa água para utilizar para alguma outra finalidade, mas isso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil, que está no caso, inclusive ainda não definiu qual é o tipo de crime que a pessoa responsável vai se enquadrar, porque é primeiro necessário identificar quem estava pegando a água de forma ilegal aqui da escola para depois definir
Que crime é esse? Então as investigações continuam. A escola da água agora tá, a água da escola, perdão, tá exclusiva para a escola, tá? E esse desvio não existe mais. Maravilha, Maíra. Agradeço a professora, e é importante que a gente aprendeu aqui um processo para ficar na nossa mente. Eles fizeram tudo que é certo e foi uma aula aqui. A conta veio diferente? Faz o que eles fizeram, dá uma checada em toda a rede de água. Descobriu alguma coisa? Liga para a CAESB e registra um boletim de ocorrência na polícia. Esse é o procedimento e vê, a situação é resolvida. Agora, foi na cara dura, porque foi um gato na frente de todo mundo exposto no alto para se ver. Então foi fácil de descobrir. Às vezes não é tão fácil assim, porque esse gato é feito por baixo da terra. Então que bom que essa situação está resolvida e a gente aprendeu como proceder.